E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Causos do meu avô. Olá, Ana querida, tudo bem? Me chamo Fulana, sou de São Luís, no Maranhão, e vou te contar alguns causos do meu falecido avô. Peço desculpas desde já porque o relato ficou longo. Todos os nomes que estiverem no relato já estarão trocados e desde já peço desculpas por qualquer erro no corpo do texto. Eu não sou muito boa relatando. Tá ótimo. Bom, só para dar um contexto e não contar fofoca pela metade, os meus avós são do interior do Maranhão. Não vou dizer o nome porque é uma cidade bem pequena e praticamente todo mundo se conhecia. Conhecia o meu avô, acho que é isso, ou todo mundo se conhecia lá. Meus avós eram aquele típico casal que se odiavam, mas continuavam juntos porque não acreditavam em divórcio. Mesmo que a convivência fosse infernal, mesmo que as brigas terminassem em meu avô Carlos agredindo a minha avó Selena, sendo que alguns dessas agressões ela estava inclusive grávida. Pausa para o ódio. Sim. Mas, voltando para o relato, Carlos era o que costumamos chamar por aqui de feiticeiro. Entre seus feitos mais comuns estavam garrafadas para interromper gravidez ou engravidar, separar ou juntar casais, se livrar de algum desafeto. E é exatamente isso que você está pensando. E infernizar a vida de vó Selena. Se livrar de algum desafeto. Isso era as garrafadas dele? Se livrar de algum desafeto, que é exatamente isso mesmo que você está pensando, e infernizar a vida de vó Selena. Mas esse último não é importante para o desenrolar do relato. Eu só quero deixar claro aqui o quanto ele era escroto, cruel e brutal com os seus desafetos. Que Deus o tenha em um péssimo lugar. É o que ela está dizendo aqui, não sou eu. Eu e meu irmão, todo ano, íamos passar as férias de julho ou de dezembro no interior. E a minha avó costumava nos informar algumas situações que deveríamos evitar. Como, por exemplo, quando Carlos usava o seu chapéu de couro, estilo boiadeiro, cheio de fitas de couro que costumava ficar na parede da sala. Segundo ela, algum cavalo tinha baixado nele. Não, acho que não é um cavalo. Ele seria o cavalo de quem baixou nele, não é? Teria baixado nele e deveríamos manter distância ou sofreríamos as consequências. Ou seja, se ele colocasse aquele chapéu, né? Se ele estivesse usando aquele chapéu, é porque ele estava incorporado. E as crianças deveriam manter distância dele, é isso? A gata quer entrar. Deixa eu abrir um pouquinho para ela. Aí, porque essa é insistente. Entendi. De acordo com vó Selena, eram 18 cavalos diferentes. Assim, ela tá dizendo cavalo, mas sempre o que eu ouvi dizer é que cavalo é a pessoa é quem incorpora a entidade. A entidade incorpora no cavalo dela, não é? Mas não sei. Então ela tá dizendo aqui que eram 18 cavalos, entre aspas, diferentes e todos eram cruéis. Ou 18 entidades diferentes e todos eram cruéis. Sem escrúpulos para conseguir o que lhes era pedido e pago. Carlos costumava dizer que esse chapéu estilo boiadeiro, quando colocado no chão, à frente de alguém, ele poderia dizer o que aconteceria no futuro dessa pessoa. Confesso que eu tinha um cagaço muito grande e nem tentei a sorte. Primeiro caso, agora aqui do meu avô. Sereias no quintal. Como eu disse acima, tínhamos algumas pequenas regras. Dentre elas, uma era nunca ir ao terreiro, vulgo quintal, depois das 6 da tarde. Um dos vários motivos era um poço e um tanque de tamanho médio que Carlos mantinha próximo. Era um tanque
Peraí, eram um poço e um tanque, né? Os dois. Eles eram mantidos... Era um próximo do outro. Era um tanque, um poço e um tanque de tamanho médio que Carlos mantinha próximos um do outro. Durante o dia, os dois eram mantidos fechados com tábuas e só descobertos ao final da tarde. Toda noite colocávamos cadeiras na calçada e ficávamos jogando conversa fora, enquanto meu irmão jogava bola com outras crianças da rua. Entre as conversas, costumávamos escutar vozes belíssimas de mulheres cantarolando músicas desconhecidas, rindo, conversando baixo ou barulho de pessoas mergulhando e nadando. Quando eu perguntava para minha avó quem eram essas pessoas, ela só fazia uma cara de desgosto e dizia: são as diabas do teu avô. Não chegue perto delas ou vão roubar a tua alma. Com 10 anos, estava ridiculamente mais corajosa. Aí eu perguntei diretamente ao avô Carlos quem eram aquelas mulheres e por que só a ouvíamos à noite. Só as ouvíamos, né? Ouvíamos elas só à noite. Segundo ele, eram sereias que o próprio demônio entregou para ele como presente por seus feitos. E eram 6 no total. Só saíam à noite, porque ele, como dono, só permitia esse horário. Se elas saíssem sem sua permissão, teriam suas caudas arrancadas e sua língua cortada. Pela forma como esse monstro falou, com certo ar de satisfação, eu penso que já tinha feito tamanho sadismo com alguma pobre sereia demônio. Depois dessa conversa, não tocamos mais no assunto. Eu fiquei com mais medo do que eu já tinha e evitava ficar perto da porta da cozinha que dava para o quintal depois das 6 da tarde, com medo de perder a minha alma ou talvez até a língua. Credo, gente, o negócio era tenso com o seu avô e dava para ouvir. Não era gente de verdade, não, que ele abria o poço, aí vinha algumas moças assim da vida ali. E aí ele fala que era sereia do diabo, mas eram moças da vida. E ele talvez bancasse elas. Mas, gente, será que eram seres sobre... O diabo deu de presente ainda pra ele. Ele usufruía das moças, assim, também, de certa forma, da sereia. Mas elas tinham cauda até. Ai, gente, não sei. Vamos pra próxima história aqui do vô, né? Dos causos do avô Carlos. Segundo caso aqui dele. Carlos o Vigia. Meu avô poderia ser muitas coisas, mas preguiçoso não era uma delas. Ele costumava ter muitos trabalhos, além do principal, que era a roça. O seu mais conhecido era de vigia, em um barco muito conhecido na época. Em nossas conversas, na porta de casa, ele relatava que já tinha visto muita coisa nessas noites de vigia. E tinha 3 histórias que ele contava com muita frequência, pois, segundo ele, eram as que tinham deixado ele de cabelo em pé. A primeira aconteceu no primeiro ano que iniciou a vigia ali. Depois da meia-noite, ele saiu de dentro do banco. Ah, peraí, eu que falei errado aqui, gente. Eu já tô lendo tanto relato que eu já tô biruteando aqui, ó. Ele fazia o trabalho de vigia em um banco e não em um barco, tá? Erro meu. Ele saiu de dentro do banco para fumar seu costumeiro fumo de palha quando ouviu um trote ao longe, com um ponto alto muito claro seguido de gritos terríveis, como se alguém estivesse sofrendo algo aterrador. Ele, curioso, esperou onde estava, na calçada, até aquela coisa chegar mais próximo, e para sua surpresa era um cavalo negro muito alto, e no lugar da cabeça ele tinha uma enorme chama. Era mula sem cabeça, será? Quanto mais perto o gigante cavalo chegava, mais alto era o grito e o calor que emanava aquela criatura. Mas, segundo Carlos, foi tudo tão rápido que num piscar de olhos o cavalo passou do seu lado sem diminuir o seu galope, nem o grito e nem o calor. Depois dessa primeira vez, o gigante passou várias vezes na rua no decorrer dos anos e se tornou mais uma das criaturas estranhas que Carlos colecionava em sua memória e em suas histórias. Depois do dito
Depois do dito, ficam 2 questionamentos. Primeiro, de onde vinham os gritos, já que o cavalo não tinha cabeça? E segundo, seria a famosa mula sem cabeça? Essa última pergunta eu fiz a Carlos, mas ele negou que seria a mula. Ele disse que era outra coisa, mas o que ele não quis dizer. A segunda situação aconteceu alguns anos depois do gigante cavalo negro. Novamente, Carlos estava enrolando seu fumo de palha enquanto atravessava a rua para sentar num banco de uma praça recém-construída que ficava de frente à casa bancária, onde ele era vigia. Enquanto estava ali distraído com seu próprio tédio, ouvi um choro baixinho, com intervalos de pedido de ajuda vindo da direção da igreja católica que ficava próximo de onde ele estava. Por um momento... Vou espirrar. Aí. É verdade, olha lá. É que uma moça me falou que os avós, os antigos, diziam que quando a gente está contando um caos, contando uma história, a gente espirra no meio da história, significa que essa história é verdade. Então, bom, cadê? Então ouvi aquele pedido de ajuda, baixinho lá, vindo da direção da igreja católica que ficava próximo de onde ele estava. Por um momento, Carlos se levantou e correu em direção ao choro para ajudar a moça em questão. Mas quanto mais ele chegava próximo dela, o choro se transformava em uma risada macabra. Carlos parou alguns passos antes dela e a observou. A mesma parecia ter por volta de uns 20 e poucos anos. Longos cabelos claros, emaranhados, cheios de nó. Usava um vestido muito sujo que em algum momento foi branco. Próximo ao decote tinha marcas de vômito e sangue seco. Ela tinha um olhar louco e enquanto dava sua risada maligna, olhava para os lados como se procurasse algo. E eu vou espirrar de novo, gente. Ai. Carlos, já vacinado na arte do sobrenatural, perguntou o que ela queria. Ai, meu Deus, eu tenho que espirrar. Vamos lá. Bom, então Carlos perguntou o que ela queria. Cadê? Me perdi com o meu espirro. Já vacinado na arte do sobrenatural, perguntou o que ela queria. E a única coisa que ela fez foi olhar diretamente para ele e cantarolar baixinho uma música infantil, enquanto continuava andando na direção de Carlos a passos muito lentos, como se doesse cada vez que o fazia. Quando finalmente o alcançou, ela parou e começou a murmurar a seguinte frase várias vezes. Cuidado com o índio, ele te procura. Depois de várias repetições, continuou seu trajeto em direção ao cemitério, que ficava umas 2 quadras depois. Meu avô, nesse momento, gelou, porque o índio que ela falava só poderia ser um dos cavalos que baixava nele, ou uma das entidades que baixava nele. E há alguns meses ele não se deixava possuir. Eu não sei se esse é o termo, mas foi assim que o velho maldito explicou. Ele não se deixava possuir pelo índio. Durante muito tempo ele ficou com medo até receber a visita do próprio. Caso queira futuramente, eu posso enviar um relato contando o que aconteceu e por que Carlos tinha tanto medo do índio. Ah, já quero, pode contar. Alguns segundos depois de Carlos se recuperar do susto, ele olhou na direção que a garota foi e nada. A rua estava vazia novamente. Ele correu até o final da rua e depois foi até o outro extremo da praça e nada. A garota simplesmente evaporou. Carlos jurou que não daria tempo dela ir tão longe devido aos seus passos lentos. O que ficou depois dessa visita macabra? O cagaço em encontrar com o índio. A terceira situação aconteceu no último ano em que Carlos trabalhou como vigia. Nessa época já tinha várias lojas próximo ao banco e a quadra já tinha se transformado em um grande centro comercial.
O maldito, ela se refere ao avô assim. O bicho é tenso, hein? O maldito, em seu costumeiro tédio, estava procurando alguém para trocar um dedinho de prosa quando ele ouviu um toque-toque, toque-toque, toque-toque no vidro de uma das lojas próximas. Ele, como bom curioso que era, foi ver o que estava acontecendo. Quando chegou na frente da loja, tinha uma criança dentro da loja. O menino devia ter por volta de uns 6 ou 7 anos, cabelo preto, olhos cansados, com olheiras grandes e uma pele que parecia quase translúcida. Ai, nossa, gente, deve ter alguma coisa aqui no escritório que deve estar me dando alergia depois de véia, porque nunca tive. Eu podia esfregar a cara na poeira, nos pelos de gato, tudo. Não dava um espirro. Agora, meu Deus, não posso sentar aqui que eu começo. Ó. Ai, ai, ai. Bom, continuando. Não é só aqui não, às vezes eu acordo, levanto, tô na cozinha e começo espirro. Falei, gente, ai, a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando podre. Bom, continuando. Eu me perdi de novo. Tá, o menino tinha a pele que parecia ser translúcida. Carlos olhou para o garoto e sentiu um arrepio nas costas. O menino sorria com inocência, mas aos poucos o seu rosto foi se deformando, virando uma massa estranha de pele. Seus olhos, boca, nariz sangravam e se misturava de uma forma estranha com toda aquela massa de pele que parecia estar derretendo. Carlos, ao ver aquela situação, perguntou o que ele queria. Eu sempre perguntava, o que você quer? Tá certo. O que ele queria? O menino não disse nada, mas o seu rosto voltou novamente ao normal, como se tudo que tinha acontecido ali tivesse sido apenas uma ilusão. Ele se abaixou sorrindo, pegou uma pequena bola que estava no chão próximo a seu pé e falou: "Você não é divertido, tio." Virou as costas e foi embora sem olhar para trás. Carlos suspirou e voltou para o seu lugar próximo ao banco. Bom, Ana, vou ficar por aqui. Esse relato já está imenso. Desculpa qualquer erro na escrita. Espero que tenham entendido os relatos. Eu revisei, mas com toda certeza passou algum erro. Se gostarem, eu posso futuramente escrever outros causos. Beijos a todos e fiquem bem. Um beijo para você, muito obrigada. Já estamos aguardando os outros causos do avô capirotístico aí. O que dá a impressão desse último caso aí do menino? Ele queria assustar. Ele começou a deformar o rosto e não sei o que lá, porque ele achou que o Carlos ia desmaiar ali, né? Ficar assustado. Mas como ele só respondeu, o que você quer? Tipo, tá deformando aí, tá meio tenso, mas o que você quer? Ele falou, isso aí não assustou? Você não é divertido não, deixa eu assustar outro, né? Alguma coisa assim. Quem sabe funciona, né? Às vezes tem alguns espíritos que só querem assustar. Você fala, dá licença que eu assisto muito Assombrado, eu vejo muito relato de maledite, isso aí não me assusta não. Aí o fantasma já desiste, fala, não deu certo, deixa eu partir para a próxima casa, não é? Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado dos causos do avô e deixa aí nos comentários para ela mandar mais relatos, porque esse avô deve ter muita história aí tensa para contar. Beijos para vocês e até o próximo relato. Fui! Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.